A graça e a paz em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje nós daremos continuidade às reflexões que nós temos feito na carta de Paulo ao Efésios, capítulo 6, e hoje nós falaremos sobre o cinturão da verdade. Fique conosco e acompanhe as nossas próximas reflexões. Em Efésios capítulo 6, verso 14, diz assim: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Nessa série de reflexões em Efésios, nós temos falado aonde Paulo faz as suas finais palavras para os irmãos ali da igreja de Efésios, e ele diz sobre que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu poder forte. Também ele diz assim, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os seres poderosos e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura. Ele torna a dizer mais uma vez, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, nos dias de adversidade, nos dias de luta, e permanecer inabaláveis depois de terem terminado, depois de terem vencido, depois de terem executado. E aí, então, a partir daí, ele começa, então, a falar um pouco mais sobre a armadura de Deus. Aí ele entra aqui no verso 14 e diz assim, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ou seja, vistam o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Para que serve esse cinto? Como que nós devemos usá-lo? O que nós devemos fazer com ele? Paulo provavelmente, neste momento que ele escreve essa carta ao irmão de Efésios, ele estava preso em uma prisão em Roma. E aí então, para ele então trazer essa ilustração da armadura, ele refletindo enquanto escrevia, ele provavelmente estava buscando inspiração em um soldado romano que estava próximo a ele. E ao observar a armadura, ao observar a couraça, ao observar a espada, o escudo, o cinto, então Paulo começa a fazer alusões para demonstrar como que, na verdade, um soldado de Cristo, um soldado que vai para a batalha, que encara o dia mau, e ele usa as ferramentas, não são ferramentas do homem, não. São ferramentas, como diz aqui, que elas vêm do Senhor, as ferramentas não são nossas. E mais uma vez ele torna a dizer, ela já está disponível, vistam todas, para que a gente possa resistir quando as lutas vierem, com as adversidades, com as dificuldades. Mas é interessante aqui também que ele fala uma ênfase para que quando nós formos lutarmos, quando nós formos então entrar em nossas guerras, que as nossas guerras elas não são espirituais. Aliás, as nossas guerras não são contra a carne nem contra o sangue. As nossas guerras, elas são espirituais. Elas são contra os principados e potestades. Então nós não devemos nos cingir, vestir, usar essa armadura achando que a gente vai estar confrontando outro ser humano, não. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E aqui então ele diz assim mais uma vez, então depois de terem vencido, permaneçam firmes, como um soldado que resistiu inabalável. Aí ele diz mais uma vez, assim mantenham-se firmes, vestido com o cinto da verdade. Né? Ele dá então a ilustração de que nós devemos vestir. Mas o que é isso? O cinto da verdade, ele demonstra, quando ele olha para esse soldado, e ele nos ensina que o cinto do soldado romano, o cinturão, em outras
outros tipos de Bíblia, né, de maneira que elas são interpretadas, que elas dizem em outras linguagens, vai usar escrito cinturão, mas o cinto e cinturão seria a mesma coisa. Ele era o quê? Ele era aquele equipamento que ele era usado não somente para ajustar a roupa ou segurar a calça do soldado, não. Naquela época, o soldado, ele usava esse cinto para colocar parte da sua proteção na área abdominal, na área da lombar, e aonde ali ficava também a bainha, onde ele guardava a espada. E também nesse cinturão, ele tinha ali algumas provisões de alimento, porque enquanto o soldado ele está na batalha, ele também precisa estar forte, ele precisa se alimentar. E aí então ele tinha ali alguns alimentos amarrados àquele cinturão e também algumas cordas e outros tipos de ferramenta. E então Paulo usa essa ilustração dizendo: façam como soldado, vistam-se desse cinturão, o cinturão da verdade. E aí quando a gente vai meditar o que é a verdade que Paulo está dizendo aqui, a gente vem então a recordar do que o próprio Jesus fala lá no livro de João, quando ele se refere a si mesmo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? Logo, pois, se a gente começar a refletir sobre a verdade, é simples. A verdade é o contrário da mentira, do engano. Ou então, o que seja. Existe, então, o que propõe a verdade, o caminho da verdade, que é Jesus, e o caminho da mentira, que é o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir, trazer engano. Então, o que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, o cinturão da verdade, ou seja, trazermos aqui na nossa vestimenta também a verdade de Jesus. E como que nós vamos fazer isso? Buscando a conhecer o caminho de Jesus. E como nós prosseguiremos nesse caminho? Para que nós estejamos vestidos com o cinturão da verdade, ou seja, com a palavra da verdade, o verbo encarnado, Jesus. Nós precisamos então nos aprofundar na palavra de Deus, para conhecermos Jesus. Porque uma das coisas que o diabo mais tenta nos fazer é distorcer a nossa mente da verdade que Cristo nos deixou. Ele tenta até mesmo na própria palavra, o próprio Jesus foi tentado. Dentro da própria palavra, né, a gente vê lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus foi tentado, ele foi tentado, não foi com qualquer tipo de frases usadas por aí, ou provérbios mundanos, não. Ele foi tentado usando o livro de Deuteronômios. E Jesus, conhecendo a verdade, não se deixou enganar. Então ele conseguiu vencer aquela batalha porque ele conhecia a verdade. E o que nós devemos fazer hoje? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos nos revestir e usar esse cinturão? Nos revestimos da palavra e da verdade que há em Cristo Jesus, para que o inimigo, com a sua maldade, não enche o nosso coração de engano. E que quantas falsas verdades tentarem nos desviar do caminho que Jesus propõe, nós certamente estaremos revestidos com esse cinto e teremos discernimento para dizer não. Eu conheço a palavra que Jesus deixou. Eu conheço a verdade. E aí, então, eu estarei vestido com a verdade. Jesus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no canal. Eu vou deixar alguns outros vídeos aqui para que você também possa estar vendo as nossas reflexões anteriores. Seja abençoado e abençoe a vida de outros também compartilhando. Obrigado. Graça e paz.